É uma felicidade imensa, né, poder participar desse filme na pré-estreia dele já tá do jeito que tá. Então em Gramado também a recepção foi muito calorosa lá do filme, então tá sendo muito especial isso. Como é que é se ver na tela? Eu vi o filme 2 vezes e confesso que eu até que gostei. Acho que pra minha primeira atuação foi bom, ficou bom. Você quer continuar agora como ator ou foi só uma experiência? Se tiver propostas aí, a gente pode analisar e quem sabe seguir a carreira como ator. Você falou que é músico, né? Isso, eu sou músico. Já tá acostumado já com o público? Já? Já tô acostumado. No filme você parece ser um cara tão tímido assim, nem é tanto assim, então. Não, depende. Às vezes eu sou meio tímido com pessoas que eu não conheço, mas quando eu conheço a pessoa, já pega intimidade e muda, eu já sou mais. Eu sou aí. Você é lá de Contagem mesmo? Não, eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte? Isso. Legal, é isso. Parabéns. Obrigado. Aí. Muito maneiro. Obrigado. Isso é maravilhoso, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? De tão atribulado, tantas coisas que a gente não tem certeza. Quando você vê um filme chegar às telas, pós-pandemia, com o cinema cheio, né? Lotado, te faz acreditar que tudo vai ser possível de novo, né? A gente tinha a expectativa de lançar pós-pandemia, mas sempre pensando que talvez o cinema não enchesse tanto, porque as pessoas se acostumaram com a televisão, com o computador, mas a gente vê que existe uma sede aí de sair para as salas de cinema e ver as produções nacionais, e isso é muito importante para a gente. E como que foi a reação do público? E como que o que você sentiu lá em Gramado, aquele aplauso todo, aquela coisa maravilhosa? Olha, a gente ficou em êxtase porque vinha tendo uma manifestação do público nas sessões anteriores, durante o filme, aplausos em algumas cenas, mas como Gramado não teve em lugar nenhum. A gente se surpreendeu muito porque foi uma comoção coletiva. As pessoas choravam, riam, abraçavam, falavam. E a gente recebeu nessa semana que ficamos lá uma carga de amor que foi, assim, devastador. Porque você fala, cara, existe afeto ainda. O filme propõe isso e a gente está recebendo isso das pessoas logo após a sessão. Então, mostra que a gente está caminhando para o lugar que a gente desejou. Eu acho que vai ser lindo, todas as sessões. Eu espero que as pessoas saiam das suas casas para irem ao cinema e prestigiar esse trabalho, como outros também, trabalhos nacionais. Mas é muito importante que as pessoas compareçam ao cinema para que a gente fique mais tempo em cartaz. Maravilha. Poxa, parabéns aí. Nada, a gente que agradece. Muito obrigada. Olha, eu vejo com muita alegria, né? O filme está vindo logo depois da pandemia e ele que propõe um afeto da família que vai se reencontrando após várias idiosincrasias que vão fazendo com que a família se separe e tudo. Ele vai abraçar, a família vai se abraçando e o filme parece que transmite isso e abraça as pessoas se sentem abraçadas pelo filme, né? E foi em Gramado aconteceu exatamente isso, as pessoas depois da sessão aplaudiram muito, ficaram muito sensibilizadas com o filme, muito emocionadas, e elas chegavam perto da gente, a primeira coisa que dizia assim, eu posso te dar um abraço? Isso foi o que eu mais ouvi depois da sessão, pode. Aí as pessoas abraçavam e choravam e contavam. Teve uma menina que me contou um episódio interessante de uma cena do filme, ela disse, olha, aquela cena me emocionou muito, eu chorei muito. Aí eu fui contar para uma amiga, chorei muito, e agora eu estou te contando isso, aí começou a chorar também, assim, lembrando da cena. Isso aconteceu muito e foi lindo, né? Isso. E hoje também está lotada a sala aí. Como é que é essa expectativa de chegar ao público agora, lançando no cinema sexta-feira? A gente espera e torce para que o público receba da mesma forma. Eu acredito que vai receber. A gente fez o filme com muito carinho, assim, a gente fez com muita entrega e isso eu acho que aparece no filme, né? Isso resulta na qualidade do filme e na temperatura que o filme tem. Isso foi o que aconteceu em Gramado, que as pessoas se identificaram muito com o filme. Já aconteceu fora do Brasil também, em outros festivais, na Filadélfia, as pessoas se emocionaram com o filme, embora, apesar de outra língua, de outra realidade, ele tem uma universalidade exatamente porque ele trata de uma família muito particular, de um bairro de Contagem, que é a região periférica de Belo Horizonte, uma família de negros. Nenhum desses negros está envolvido com nenhuma área criminal, eles não têm passagem nenhuma, eles têm questões existenciais, como a minha família, como a família dos atores que estão aqui.
E o cinema brasileiro dificilmente retrata isso, né? Uma família de negros que tem apenas as suas questões humanas. Eles geralmente têm uma outra questão de fundo, que é uma questão social e tal. Há uma questão social no filme, mas não é com relação diretamente à cor da família, né? E eu acho que o filme vai ser bem recebido. Eu espero que as pessoas gostem muito, que se sintam abraçadas por eles e que venham assistir o filme. A gente passou por um período que todo mundo ficava em casa, isolado, e esse filme propõe um aconchego, um abraço. Eu espero que as pessoas se aconcheguem e se abracem no cinema assistindo Marte 1. Maravilha, foi lindo. Parabéns aí. Valeu, obrigado. Valeu. Ai, a gente está muito feliz, surpresos também. A gente sabia que seria um filme que ia tocar as pessoas, mas eu acho que a gente não estava esperando, assim, esse calor todo, assim, todo esse afeto que a gente está recebendo. E as expectativas são as melhores possíveis, assim, que cada vez mais pessoas possam ver o filme e que esse filme traga uma nova esperança, assim, para o país, assim. E como é que foi? Você já fez, desculpa, a primeira vez que eu já vi o filme, mas eu nunca tive em outro filme. É o seu primeiro filme? Primeiro longa-metragem. Eu já tinha feito um trabalho lá em Belo Horizonte com o diretor de lá, que foi quando eu conheci a Regis também, inclusive. A gente fez uma série e aí a gente se conheceu lá, mas longa-metragem é o meu primeiro trabalho, assim. Como é que tá sendo? Assim? Ai, tá sendo maravilhoso. Depois do Marte 1 eu gravei um outro trabalho também, um longa-metragem, como diretora de Minas. E acho que Marte 1 em todos os sentidos, assim, está sendo um presente para todo mundo, porque é um trabalho que tem aberto portas para mim também, então, sendo tudo lindo. Demais. Obrigado. Nada. Parabéns. Coisa bonita, boa noite, gente. É um prazer estar aqui no Estação, apresentando esse filme tão bonito. Estou um pouco desconcertado, porque é um filme muito emocionante. Eu não tinha visto ainda. Enfim, e até conversando com o Gabriel, falar, quer ver antes, não quer ver antes? Eu falei, vou ver na hora. E que bom que eu vi aqui na hora. E ainda estou muito tocado. É muito bacana, porque eu tenho prazer de ser, enfim, amigo e companheiro do Gabriel, da Filmes de Plástico, do Thiago, e de compartilhar um monte de coisa e poder estar vendo os filmes que essas pessoas fazem, inclusive esses atores fazem. Mas, enfim, o Gabriel, o Maurílio, Thiago, o André, desde 2009, 2010, Contagem, todos os outros filmes Fantasmas, eu tenho o prazer de acompanhar, de poder conversar com eles. E é uma filmografia muito bonita, que tem uma série de encontros e correspondências muito bonitas, vendo hoje Marte 1. Tem várias, enfim, coisas que remetem a outros filmes, né? A Bola no Quintal, A Câmera de Cima, A Bola no Quintal, né? Do filmes do André, do Quintal, A Câmera de Cima do Nada, que é um filme curta do Gabriel, que tem muito a ver com esse filme, que tem também a Regiane, que tem também Carlos. Convido vocês a irem no site da Filmes de Plástico e ver os curtas, que são filmes lindíssimos. E sugiro também, quem sabe, aqui é a Estação, fazer um programa com os filmes da Filmes de Plástico. E eu também tive o prazer de acompanhar, e é bacana a trajetória do Gabriel também, que eu tenho o prazer de acompanhar, ver os longas, né, que o Gabriel faz longas em parceria, né? O Estado de Sítio, que acho que já tem 10 anos, o Aliança, e No Coração do Mundo agora com o Maurílio, e aí faz agora o filme escrito e dirigido só. É engraçado, né, com o tipo de trajetória. E de fato, tanto o Marte 1, acho que como a trajetória da Filmes de Plástico, tem sempre a ver, eu acho, e eu vejo isso com muita clareza, e o Marte 1 reforça isso para mim, com uma questão de grupo, de coletivo. Não só o grupo de filmes que conversa, mas os filmes tendem a ser, no meu ponto de vista, que eu estou tentando organizar agora, sobre grupos de pessoas. E é legal, e que conversam e que tem que se acertar. E no caso aqui do Marte 1, não sei, me arriscando assim uma coisa de bate pronto, é esse problema, e que é um problema político, né? Por isso que aparece meio Bolsonaro,
que é reconhecer, lidar com o desejo do outro, né? O que a gente faz com o desejo do outro? Reconhecer que o desejo do outro não é o nosso desejo. E nas relações familiares isso é realmente uma enorme dificuldade, enfim, em qualquer relação, né? Mas aí, enfim, eu acho que o arco me parece, Gabriel depois que fala, e vocês que falem, esse problema, né? Reconhecer o desejo do outro. E eu acho que a gente vive hoje, enfim, a forma de uma dimensão da violência que a gente vive tem a ver com ser incapaz de perceber e lidar e jogar junto com o desejo do outro, né? Eu sinto que o Martin tem algo a ver com isso. Enfim, mas não vou fazer solo aqui. Queria perguntar, enfim, só para terminar também 1000 coisas. Eu lembro, Gabriel, a gente conversando, eu não sei se foi 2018 ou 2019, lá na Parelha Luzia, em São Paulo. Eu acho que vocês já tinham filmado o filme, que, como o Thiago falou, não sei se estava todo mundo aqui, é resultado de uma política pública muito importante que eu quero ver na rua ano que vem e muitas mais como ela, de longa afirmativa, do qual foram feitos filmes que talvez vocês tenham visto, que é Um Dia de Jerusalém, da Viviane Ferreira, Cabeça de Negro, do Del Cardoso. Você vê que o resultado de uma política pública, que deve ter sido um orçamento na escala governamental ínfima, gerou um resultado tão lindo que é essa trinca de filmes tão especiais, que eu gostaria que se transformasse em 30, em 300 na próxima década. Mas queria começar, enfim, passando a bola aqui pro Gabriel falar, enfim, eu fiquei curioso com essa diferença, né? O Estado de Sítio com 10 diretores, Aliança com 3 diretores, está diminuindo, né? O Meu Coração do Mundo com o Gabriel Maurílio, como é que é? Marte 1, como é que é na base do 1? Mas que aí eu lembrei que a gente falou do filme, e aí você falou, tá, e tava lá, era a PAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, uma associação super importante. A gente estava num encontro sobre isso, você me falou, a gente filmou e estamos montando, mas estamos vendo aí como vai ser. E aí olha o que aconteceu nesses anos todos. Enfim, eu só lembro que é a memória da gente conversar sobre esse filme, e desde então esse grande hiato na nossa vida, né? Um estranho hiato, enfim, tem várias caras, caras às vezes de coisas muito difíceis, e acho que o filme também tem muito a ver com isso, e acho que isso nos toca muito, né? Que é como lidar com coisas muito difíceis e como lidar com frustrações profundas, né? E com um contexto muito desfavorável. Eu acho que a gente está, suponho, há anos pensando nisso cotidianamente. E acho que o filme, à sua maneira, se pergunta isso. Aí como é que é trabalhar assim, é claro que vocês são um grupo, né? Mas enfim, acho que tem alguma diferença, eu tenho curiosidade para saber como foi isso para ti. Oi, gente. Obrigado por ter ficado, todo mundo. Eu acho que essa coisa, quando eu começo a escrever essa história, e essa história ali mais ou menos por volta de 2014, durante a Copa, né? Pensando muito nesse complexo de Neymar, assim, também, né? Essa ideia dessa promessa do futebol, com um moleque preto, assim. E, ao mesmo tempo, quando esse roteiro ele acaba sendo enviado e, enfim, contemplado por esse edital de longo afirmativo, passa muita coisa na minha cabeça, assim, sobre que tipo de história que eu quero contar, né? E me vendo, assim, diante dessa oportunidade muito específica de ter uma grana, pelo fato de ser uma pessoa negra, né? E produzir como uma pessoa negra, que é essa questão do edital afirmativo, começa a vir muito, assim, um impulso junto a essa ideia de ser um primeiro filme que parte de um desejo solo, né? Não parte de roteiros coletivos e de processos que contemplam a história de várias pessoas. Acho que eu me vejo meio que numa primeira vez em que eu tenho a oportunidade de falar de coisas muito íntimas, assim, que talvez não poderiam ser muito compartilhadas, que eu acho que vem desde da minha relação com meu pai, né, e o alcoolismo do meu pai, desde essa coisa muito... Eu era uma criança de 7 anos que era obcecado com fazer cinema, assim, desde 7 anos que eu quero fazer cinema, mesmo morando em uma região em que sequer tinha um cinema perto, né, uma oficina de cinema. Então não era tanto um sonho impossível, né, um sonho que a gente pode chamar de inatingível, mas ainda assim eu era muito sonhador, assim, nunca desisti, sempre estava meio como Deivinho com a cabeça ali nas estrelas, né? E de alguma forma eu acho que quando eu chego para o Marte 1,
me parece que eu posso desabafar várias coisas e me desdobrar, assim, vários lados assim, que eu tenho dentro da minha cabeça, né, de onde sai essa história, mas também da minha família, de vizinhos, de pessoas próximas, e que eu gostaria muito de contar. Assim. Então essa família Martins vira um pouco assim, quase que desdobramentos de experiências que eu tive, de coisas que eu vi e de coisas que eu quero ser assim também, né? Eu sou muito influenciado pelo movimento de greves estudantis, assim, que chegam nessa personagem de Eunice, né? Mesmo que talvez esse elemento não esteja tão presente, um pouco eu tentando me enxergar nesse feminino também. Eu acho que de alguma forma tem essa relação forte com meu pai, que permeia muito o personagem do Wellington, mas também com um tio meu que é porteiro, também com essa ideia de eu lidando com o meu machismo e o meu conservadorismo, que tem a ver com coisas mais resolvidas, assim, dessa masculinidade negra, né, que eu carrego do meu pai também. Eu acho que quando eu chego diante dessa personagem da Tessia, eu estou falando muito também de uma espiritualidade que eu carrego, mas também de um certo humor, de uma ideia de tragicômico que acho que passa pela história do Brasil e que eu identifico. Assim, eu acho o Brasil um país muito tragicômico e acho que essa personagem dessa diarista tendo essa espécie de crise, assim, esse encontro com a morte, né, meio existencial, é algo que me fascina, assim, e me traz muito para uma ideia de reconstrução dessa personagem que às vezes eu sinto que historicamente no cinema foi tão maltratada, né, um pouco ignorada, assim, não se foi dado o direito dessa personagem ter sequer uma crise existencial, né, em geral é uma personagem vista pela perspectiva de patrões, ou às vezes sequer é ouvida, né. E o Deivinho, assim, que é muito doido porque quando eu encontrei o Cícero 2 anos antes da gente filmar. O Cícero é percussionista, né? Toca junto com o pai dele, o Dé Lucas, que é esse moço bonito ali em pé, ali à direita. Que é um sambista maravilhoso, assim, de Belo Horizonte, compositor lindo. E quando eu fui num samba, né? Samba da Divina Luz, que é maravilhoso, que o Cícero e o Dé tocavam, e a minha companheira, Rimena, que é diretora de arte do filme, ela olhou pro Cícero e falou: nossa, essa é a cara, tem a cara do Deivinho. Só que não tinha só a cara do Deivinho do roteiro que ela já tinha lido, né? Era meio a cara que eu tinha de criança, que era tipo o cara de preto nerd, assim, né? Que era esse moleque magrelo de óculos, assim, que o Deivinho agora já é Deivão, né, gente? Já tá mais alto que todo mundo aqui. Mas o Cícero tinha essa cara que parecia muito com a minha cara quando eu era criança. Então, enfim, para resumir, para a gente circular também aqui o microfone, era isso, assim, meio que a oportunidade de... Eu acho que eu só acredito, assim, nessa onda de fazer filmes quando a gente pode se derramar assim, por completo, né? Que envolve, inclusive, se expor muito, assim, ou expor até coisas mais resolvidas, né? A gente deu uma entrevista, a gente estava no Festival de Gramado, nessa semana passada, teve uma entrevista que a gente deu que a Camila falou que o filme foi uma espécie de cura, assim, para ela, né? De entender a personagem de Eunice, ela se curar também. Para mim, acho que vem sendo, assim, né? Foi um processo muito de me entender também. Eu acho que é muito legal se colocar, assim, para fazer um filme, se colocando em dúvida também, né? Se colocando os tipos de desejo que você tem, as dúvidas que você tem com relação a si mesmo e explorar esses fantasmas, assim, essas inseguranças em tela, né? Eu acho que traduz uma sinceridade que eu espero tenha passado assim, para vocês, que é essa coisa de ser um filme inevitável, né? Um filme que você não consegue não fazer, né? Que você precisa falar sobre essas coisas com alguém. Esse alguém pode ser vários alguéns, né? Mas isso nasce muito disso, dessa vontade de conversar sobre um monte de coisa que eu estava sentindo, que era uma crise de identidade minha, mas eu também acho que em muitas instâncias uma crise de identidade do próprio país, né? E nossa, coletivamente, né? Então, o começo da conversa tá aí, Juliana. Cara. Tiago, queria perguntar uma coisa, uma curiosidade mesmo. Em qual ordem o Marte 1 foi filmado depois da temporada? E antes do Coração do Mundo? Depois? É o último filmado. Enfim, como eu falei, não sei se todo mundo viu, se vocês não viram esse filme, vocês estão vacilando. Vejam, temporada do Coração do Mundo. Eu queria te perguntar, enfim,
vou puxar um pouco o saco do Thiago aqui. O Thiago é um puta produtor, e não só um puta produtor, e eu acho que é um pouco um cara cujo trabalho é a cara de algo muito importante do cinema brasileiro que aconteceu nos últimos 15 anos, que é uma espécie de flexibilidade, que é uma coisa do cinema brasileiro, eu acho que tem uma cara nessa geração, de tipos de projetos, de modos de produção que variam muito de escala e de encontrar soluções mesmo para coisas acontecerem. A gente vê nos filmes da Filmes de Plástico, você vê que todos são lindos e delicados, porém você vê que são projetos diferentes em termos de escala. E acho que é difícil manter força e identidade com essas diferenças de características. E eu queria que você falasse um pouco, no caso do Martinho, enfim, a particularidade do projeto e como foi, enfim, baseado no edital do afirmativo, mas enfim, nas condições que se apresentaram, achar aí o desenho do projeto que era necessário para fazer o filme acontecer, enfim, desde da semente dele até ele rolar, ser filmado, inclusive até a própria questão de vocês tiveram, né, que o filme foi filmado em 2018, para, enfim, lançar agora, mas enfim, eu acho que o filme tem, para mim, claramente, uma relação muito forte com os outros filmes, mas, porém, enfim, acho que ele tem uma cara específica, enfim, eu sei que você participa muito da concepção dessa cara e da criação das condições dessa cara poder ser produzida, enfim, queria que você falasse um pouco do Martinho, do teu ponto de vista do teu trabalho. Bem, sobre a ordem das filmagens, No Coração do Mundo foi filmado em 2016 e uma segunda parte adicionada em 2017, temporada um pouco mais para frente de 2017. Esse filme, a gente começou a pré-produção durante o processo de eleição. Acho que o nosso primeiro dia de pré-produção foi o dia seguinte ao primeiro turno de 2018. E a gente estava bem contaminado pelo ponto de interrogação do que aconteceria, né? E a campanha do Haddad naquele momento estava, enfim, né? Sem querer relembrar velhos traumas aqui, mas e a gente estava em pré-produção quando rolou o segundo turno ainda. A gente ficou em pré-produção durante todo o mês de outubro e aquele fatídico dia 28, assim, eu, Gabriel, Maurílio e André formamos a Filmes de Plástico, fomos encontrar, assim, tipo, depois na casa do Maurílio, chorar o resultado e tal, mas numa véspera a gente teve aquele momento de esperança, né, tipo, quem sabe vai dar certo e tal, e a gente sabia que de certo modo isso ia entrar no filme, assim, a gente começou a filmar em 11 de novembro de 18. E aí, assim, antes de falar um pouco sobre a particularidade do desenho do Martinho, ele teve essa circunstância de virar um filme, assim, tanto No Coração do Mundo quanto Martinho foram filmes que tiveram montagens muito trucadas. Eu acho que um pouco por essa característica de serem, né, uma espécie, No Coração do Mundo, multiplot, nesse caso aqui, vários personagens, achar esse equilíbrio foi um processo muito árduo e difícil pra gente. A gente acabou de filmar esse filme no dia do aniversário do Gabriel. Um mês depois a gente estava estreando o Temporada nos cinemas do Brasil e o No Coração do Mundo em Roterdã. Então o Martinho ficou um tempo de lado, assim, lá decantando. E aí quando a gente foi voltar o olho pro projeto, veio a pandemia, Gabriel e Maurílio tiveram filhos, separadamente. Bom, já tem mil críticas que eles são irmãos e mais pessoas, né? Enfim, e aí calhou, foi esse processo longo e o filme estreou esse ano em Sundance, em janeiro, estamos aqui agora e tal. Sobre o desenho de produção do Martinho, assim, ele foi feito com um edital de longa afirmativo e era um edital BO afirmativo. A gente ganhou R$1.250.000. E a gente ganhou R$1.250.000 em 2016. R$1.250.000 em 2018 já era muito menos do que R$1.250.000 em 2016. Então a gente teve que contar com a dinâmica parecida com o que a gente já tinha que fazer. Assim, o milagre da multiplicação, a compreensão de parceiros e parceiras que entendem as circunstâncias do filme e estão fazendo aquele filme também muito por amor,
todo mundo recebeu, ninguém fez exclusivamente por amor, mas por cachês diferentes do que são praticados no mercado, quando eram praticados no mercado naquela época. Vou falar sobre os cachês de hoje, assim. E isso ofereceu a possibilidade, porque a gente tinha uma filmagem extremamente longa, claramente impossível para caber esse roteiro. A Mariane, que teve que ir embora por conta do Raul, que tinha que dormir. O meu primeiro estudo que ela me mandou, eu dei uma risada na cara dela, assim, Mari, coitada, gente, senta com o Gabriel e manda cortar e não quer saber o que vai ter que cortar. Porque a gente não tem como fazer. E aí a gente teve que achar um milagre de fazer em 6 semanas. E um filme de 1.250.000 em 6 semanas, quem é que trabalha no cinema, a gente sabe que isso não existe, assim. E teve que existir, teve que dar um jeito de existir. E bem, a particularidade, eu acho que o Martinho, assim, o Gabriel tinha uma visão muito específica de várias coisas que ele queria. Nós na Filmes de Plástico temos uma parceria muito contundente entre nós, assim, estamos todos presentes ao longo dos processos, botamos o dedo em tudo, palpitamos em tudo, mas o Martinho para mim era, de certo modo, uma incógnita, assim, eu não tinha uma visão muito clara de que filme ia ser. Eu ficava às vezes pensando assim, eu não sabia direito que filme ia ser. E a gente, às vezes no set, eu meio que mencionava isso e ficava com uns palpites, tipo assim, mas vamos ver o que vai dar e tal. E eu acho que o que ajudou é que o Gabriel tinha suas certezas e tal, estava amparado por esse lugar muito familiar, tinha compreensão muito clara das nossas limitações, então, tipo assim, ele sabia que ele tinha. O Gabriel gosta de repetir cena, e, tipo, sabia que tinha que ter, que às vezes a gente tinha que seguir pra frente e tudo mais, pra gente conseguir dar conta. E a gente foi muito privilegiado, porque em Belo Horizonte, nessa época, se chove muito. E eu lembro que uma das dinâmicas do filme que foi fundamental para que a gente conseguisse executar é que a casa da família ficou disponível durante toda a filmagem, já montada, porque ela era o nosso plano chuva, que era aquele plano, caso chovesse algum externo, a gente entrava na casa. Só que se chovia nas nossas folgas. Esperava, a gente filmava. Primeira folga, caiu um temporal, tipo assim, morreram pessoas na cidade. No dia seguinte, para não chover. Então a gente conseguiu ser muito, beneficiado por isso. Mas, cara, é meio que isso, assim, eu não sei, eu fico muito orgulhoso da gente ter conseguido fazer o que a gente fez, na dinâmica que a gente fez, e, de novo, sem essas parcerias não existiriam. Mas eu acho sempre muito importante a gente não romantizar essas dificuldades, porque a minha vontade era pagar salários maravilhosos para essas pessoas, correspondente aos talentos delas, e que a gente não tivesse que constantemente estar matando um leão por dia para conseguir colocar o filme de pé. Esse 1.250.000 foi todo na produção, mais um pouco, e Canal Brasil entrou para ajudar a finalizar, Projeto Paradiso, com um prêmio que a gente ganhou, ajudou a pagar as músicas. Então, é essa dificuldade constante desse nosso cinema, assim, que a gente espera que em breve deixe de ser desse jeito, assim, que, Netflix aí cheio de dinheiro, tá dando dinheiro pra gente, né, umas coisas assim, porque, a gente, né, tamo aí, Enfim, cara, quem tiver o dinheiro aí da Netflix pode mandar lá pro filme de plástico, pra galera aqui que tá produzindo. Todo mundo. E é isso, e só voltando ao recado do início, assim, a coisa do longo afirmativo, ele foi uma experiência única, foi uma ação única. Nunca mais aconteceu. Óbvio, não ia acontecer o nosso amigo aí, né? Não, amigo meu. Mas, como agora a cultura vai dar tudo certo, vai tudo voltar a ser reconstruído, temos que ficar atento para buscar essas lutas aí pro futuro e fazer mais gente produzir mais coisas legais e botar na tela e tal. Massa, obrigado. Queria passar aqui para a ponta direita, Rejane, queria que o elenco falasse, enfim, como encontraram os personagens e a maneira de fazer, né, que o filme é tão delicado, ele é tão em cima de vocês, né, em cima das
pequenas diferenças desse grupo de pessoas que se emociona, que se afeta, que se parece, que se diferencia, enfim. Eu acho que é um trabalho muito delicado e muito minucioso, que eu tenho curiosidade de entender como cada um de vocês, se pudesse comentar um pouco, construiu, enfim. Rejane já trabalha, seria legal, Rejane, acho que Carlos, que eu sei e já vi em outros filmes, né, no Nada, no caso de Rejane, no Temporada, no Coração do Mundo, falasse até desse trabalho continuado de você com eles, como é que isso foi, e a gente vive da direita para a esquerda aqui, como é que cada um encontrou personagens tão bonitos e desenhados com muita delicadeza, né? Eu acho que eu vou levar para sempre de cada um, de como cada um é, de como cada um respira, de como cada um se relaciona, né? Porque vocês se relacionam uns com os outros ali dentro da história de maneira muito diferente. Isso mesmo é dinâmico, né? Então, enfim, queria jogar para você aí, passa o microfone e vem vindo para cá. É um debate abaixo orçamento também. Boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui, uma alegria muito grande. Bom, enfim, a Filmes de Plástico me inicia no audiovisual em 2014, mais ou menos, com um curta do Maurício Martins, que chama 15. Eu tive a honra e a alegria de trabalhar nesse curta com a Karine Teles, que foi uma experiência única. Eu aprendi muito com ela, observando, entendendo. E depois eu fui fazendo outros trabalhos. Trabalhei com todos os diretores da Filmes. E tenho, assim, para mim, que eles foram me preparando, me ensinando, tirando de mim coisas que eu não sabia, me dando oportunidades de fazer trabalhos diversos, personagens diversas. E eu fui, de fato, aprendendo a trabalhar com eles, num tempo e numa delicadeza muito grande. Eles já me incentivavam muito no primeiro trabalho, já foi como se eu já fosse uma atriz de cinema, com respeito muito grande, mas aos poucos e muito delicadamente eles foram me moldando, e eu fui entendendo também o trabalho desse grupo de 4 pessoas voltadas para aquela obra, e de como que eles se juntavam nessa criação. Que é também muito parecido com o trabalho de grupo que eu tenho em Belo Horizonte. Eu sou do 405, Teatro do Comum, e o nosso grupo tem uma identidade muito grande. Eu falo que a Filmes de Plástico é o 405 do audiovisual, e o 405 é o Filmes de Plástico do teatro. Então, essa identidade foi muito forte. Eu me sinto muito privilegiada de com eles ter construído esse caminho, até o dia que o Gabriel me chamou e falou: olha, agora eu quero ver aí, te dar um negócio aqui, vamos ver o que a gente faz. E aí, quando eu li o roteiro do Martinho, eu falei: cara, que confiança é essa que você está me dando? E a gente juntos foi iniciando essa construção, através das leituras, das conversas, e aí eu encontro o elenco. Quando eu encontro o elenco, que já tinha também tido essa primeira conversa com o Gabriel, a gente já tinha ali alguma coisa de identificação. Camila tinha feito um trabalho com ela anteriormente, e falei: Gabriel, eu acho que eu tenho atriz para fazer a nossa filha aqui, vou te apresentar. Então a gente já tinha trabalhado juntos, não muito ligado no set, mas eu observava muito. Falava: que menina linda, que menina séria e tal. E aí pronto, formou-se a família, Devinho, Carlão, eu e Camila. A gente, como tinha essa casa, que já era uma base, ali a gente foi descobrindo juntos, nós criamos muita coisa juntos. Cada um já tinha uma ideia, né, do que seria o seu personagem, o que eu contribuo de mim para essa Tércia, essa mãe de família, essa mulher guerreira aí, que fica tentando resolver tudo para todo mundo, e como que ela se sente. Esse todo mundo é a família dela, é tudo que ela quer. E aí tem coisas muito minhas ali, tem relação com meu pai também. E aí a gente foi descobrindo essas coisas juntos. Eu acho que a coletividade nos ajudou a construir essa família. E o afeto, né, gente, que é uma coisa que a gente sempre fala, que é um filme de afeto, tanto no sentido
do afeto, carinho, quanto do afeto de afetar o outro. A gente queria muito isso, afetar as pessoas de alguma forma, com a nossa palavra, com a nossa história. E acho que isso, a gente tem visto esse resultado agora. Então, assim, de fato, eu acho que é uma construção de todos nós, muito baseada na experiência individual de cada um. Então, eu estou achando que deu até certo. Vou passar para a Camila aqui. Boa noite a todos e todas e todes. Bom, sou Camila Damião e sou fruto de projeto social. Minha formação toda se deu em projetos sociais, assim, em políticas públicas também. E estou muito contemplada com a fala da Regis. Então vocês já sabem como eu conheci os meninos, que foi através dela, assim, eu não conhecia eles. E fiz um trabalho com ela e logo depois o Gabito entrou em contato comigo. E eu lembro que quando ele me chamou e ele me mandou o roteiro, eu li, achei fantástico. E mandei vários outros meninos assim para ele, que eu achava que, enfim, teria um perfil, porque eu estava vivendo um momento também de muita insegurança assim, na minha carreira. E aí topei, que bom que topei. E eu acho que assim, a Nina, como o Gabito mesmo disse nas entrevistas que a gente deu, assim, foi uma personagem que eu me vi diferente no espelho, assim, também, que eu me curei muito vivendo ali. Eu levo muitas coisas da minha relação com os meus pais adotivos, com a minha irmã. Eu tentei projetar também essas figuras familiares para esse personagem, assim, buscar dessas relações que eu tinha com a minha família para construir ela, mas ao mesmo tempo também tentando entender quem que é essa Nina, que também é o Gabito, assim, de tentar pensar assim, com essa ideia de memória, assim, a memória dele, com a memória que eu tenho, e como transformar esse personagem em algo que fosse próximo assim, dos dois. Eu acho que a arte negra ela tem essa característica muito forte, assim, que, enfim, são as nossas escrevivências, a gente vive muito, a gente produz muito que é o nosso cotidiano, assim, sabe? E eu acho que é isso. Vou passar também, porque não dá muito não. Boa noite. Eu também cheguei na Filmes de Plástico pelo Maurício, assim, uma coincidência feliz. Eles estavam fazendo um filme que era um documentário sobre um atleta. E quando eles foram começar a filmar, o atleta faleceu, o Nelson Brunson, de São Carlos. E então eles adaptaram o roteiro para que isso tivesse acontecido com um radialista, e eu fiz um radialista que narrava a história do nosso cliente. A partir dali eles mantiveram a produção. Foi a primeira vez que eu consegui fazer um trabalho assim, mais continuado, ficar um tempo fora. Eu venho de um grupo de teatro também, do Furias, de São Paulo, e a gente tem uma sede, então eu ficava muito tempo internado no teatro em função da administração do grupo, da sede e do repertório do grupo. E eu não tinha a menor condição de fazer, eu conseguia fazer trabalhos que eram de meia diária no máximo, assim, não tinha condição de ficar fora. E foi a primeira vez que eu consegui ficar dentro. O Gabriel montou, tive a felicidade de ver o Gabriel montando essa série, esse documentário. E aí ele depois me convidou para fazer um episódio em Goiânia, onde eu conheci a Regiane, a gente fez como irmãos naquela época. E depois ele me convidou novamente para fazer um nada. Faço uma participação no Coração do Mundo, fazer tudo lá no de plástico. Então, assim, eu só não trabalhei sobre a direção direta do André, mas eu já contracenei com o André, né? O episódio contracenei com o André. E trabalhar na Filmes de Plástico, assim, como eles todos, porque eles estão sempre os quatro no set, né? Assim, então o tempo todo, eles em algum momento estão. É muito bacana, assim, muito rico. Eles são um coletivo, eles são um coletivo. E, embora cada um tenha a sua individualidade, sabe exatamente o que quer, eles têm essa coisa de conjunto. E a gente vem de grupo de teatro, se dá bem com essa questão coletiva também. O Gabriel, falando desse filme especificamente, e dos outros que eu fiz com ele
Ele é um diretor que assim, sempre sabe o que quer, né? Ele vai pro set, ele tem exatamente a ideia do tom que ele quer da cena e tal, aquelas coisas, embora experimente bastante, mas ao mesmo tempo ele abre um espaço para que a gente possa experimentar, para a gente possa contribuir com a individualidade da gente, com a visão, com a particularidade da gente. Né? Isso é muito rico, né? Possibilita que a gente desenvolva o personagem para além do que a gente no estudo inicial imagina. E aí, chegando no set, tem essa troca, essa coisa de se ouvir, de ouvir o outro, como a Rez falou, de se afetar pelo outro. E aí, fica tranquilo. No caso dessa família, foi uma coisa linda. A gente virou logo de cara uma família, assim, né? Já na primeira leitura, a gente começou a ficar com intimidade, foi uma delícia. Era muito bom jogar e ir para casa, quando a gente saía de casa para ir para casa, jogar com a família. E aí é isso, né? As pessoas estão se sentindo abraçadas pelo nosso abraço do filme. Né? Isso aí. Boa noite a todos, todas e todos. Então, eu não sei muito bem como eu fiz esse personagem, foi meu primeiro papel como ator, então, vendo o filme hoje, depois desse tanto tempo, eu acho que o que mais me ajudou a fazer foi essa relação mesmo com a família, né? Porque parece muito com a minha e o Dedinho também parece muito comigo. Também gosto de jogar futebol bastante, só que tem outros sonhos. E a família, porque a minha irmã, né, sem ser no filme, ela parece muito com a Eunice. E a relação que eu tenho com ela é muito forte, como é no filme também. Eu vou primeiro, foi mal também. Eu já sei que meu pai aí. E a relação com meu pai também é muito boa, como é no filme. Tem sempre em qualquer família que me mas como acontece no filme, sempre acaba tudo bem, ela sempre fica unida. E é isso. Dá boas-vindas pra galera lá da outra sala que eu vi que chegou aí. Valeu por ter Sim, boa noite. Sim. Então, eu sou o Matheus Will, eu fui produtor de figuração do filme, fiz uma participação. Acho que foi muito incrível essa coisa, porque produzir a figuração, eu já venho trabalhando, né, com os meninos em outros projetos, e passar aqui, por exemplo, minha família toda está aqui na figuração. Eu falo, minha mãe, minha irmã, a minha prima, minha tia. É pensar assim, tipo, não só a família, mas os amigos, a galera ali da quebrada, e de ver que todo mundo ali, né, que às vezes pensa, não sabe o que é o cinema, não sabe, e de repente está aqui dentro. Então, essa semana numa loucura, eu estou Ponte, São Paulo, Rio, mas com a galera do grupo lá em Belo Horizonte, o pessoal perguntando, que dia que eu vou me ver no telão, que dia que não sei o quê. Então, acho que isso é muito legal, e é uma característica muito da Filmes de Plástico, né, de fazer essa galera da quebrada mesmo, né, de participar dos projetos. E o quanto que é louco a gente passar, andar no bairro, produzir isso, chamar as pessoas e de repente entender que isso tornou uma coisa tão legal, assim, de ver a Regi emocionada, de falar o que nós fizemos, assim, né? O que nós fizemos, e é muito lindo isso. Então, acho que é muito legal, não só, né, para o elenco principal, para a produção, mas é legal também para essa galera que às vezes até se sente um pouco menos, e de quando de repente chega, tá ali, né? Caraca, de se ver, de convidar o colega para ver, de entender um pouco o processo. Acho que é bem isso. Então eu fico muito feliz, assim, tipo, de participar de um projeto como esse, de ver o quão grande que é, de olhar e realmente, Regi, tipo, de deixar a pergunta, o que nós fizemos, né? Nós todos fizemos um projeto desse. E vou aproveitar aqui só para
Vou ter que ser um pouquinho antes aqui, porque aos meia-noite o metrô. Estou lá do outro lado da cidade. Então eu quero agradecer muito vocês por terem vindo aqui, a galera da outra sala que chegou aqui e a nossa equipe toda está aqui presente. Só fazer um elogio público totalmente justo ao Matheus, porque às vezes a gente já participou de muito debate que a gente fala sobre essa coisa de parcerias de pessoas que são do nosso bairro, do bairro onde a gente cresceu, e o Matheus está aqui como uma figura que é de fato vizinho, né? O Matheus cresceu num bairro vizinho ao meu, foi vizinho de fato do Maurílio, é da rua do Maurílio, então, assim como nós, o Matheus também é um cara que veio lá da Quebrada, ele está aqui porque está trabalhando, enfim, Globo, outros canais, é um cara que é fundamental, já atuou em praticamente todos os nossos filmes, então o rosto do Matheus faz parte desse grupo, mas esse trabalho de produção de figuração que o Matheus faz, que é literalmente juntar uma galera, tipo, você pede pro Matheus assim, eu quero uma diversidade. Existe de fato uma diversidade absurda nessa figuração. Eu falo, que isso, Matheus? Você trouxe, tipo assim, todas as pessoas de todos os tipos do planeta para fazer figuração, assim. E é um trabalho muito complexo, muito difícil, mas que o Matheus faz com muito coração, assim. Então eu acho massa reconhecer isso publicamente, porque nem sempre a gente consegue estar com pessoas da equipe dos nossos debates, que o trabalho incrível que o Matheus vem feito nos nossos trabalhos, além de ator, com esse trampo de produção que, para mim, deixa o filme muito mágico e com a cara que é de onde, de fato, esse filme vem, com a cara ali da comunidade do bairro, que são as pessoas que fazem esse filme junto com a gente, né? Só para entender a questão dessa coisa da família que é necessária dessa produção, os bairros, eles se tornaram muito, eles não estão presentes só no que a gente está vendo aqui, mas assim, nos bastidores, assim, a gente brinca, o Gabriel fala sempre que é muito legal quando vem alguém de fora e que está acostumado com os nossos filmes e chega no Laguna, por exemplo, na Praça Laguna e fala, aqui foi filmado isso, aquilo, outro. Aí o Gabriel brinca que tem o MCU, né, o Marvel Cinematic Universe, e a gente tem o filme de plástico Cinematic Universe também. E o bairro passou a ser constituição fundamental desse processo, assim. A galera passou a entender o processo de cinema de um jeito muito impressionante, de colaborar com a gente desde, tipo, alguém... A gente influencia, claro, na vida do bairro, mas a gente tenta o mínimo possível, né, não sermos total, enfim, estragar totalmente a rotina, mas a galera ajuda muito, assim, a gente está fechando uma rua, a gente tenta não mandar ninguém, ficar em silêncio e tal, mas muitas vezes o povo do bairro fica assim, ok, cala a boca, é isso, tá filmando aqui, quando cortar você passa. E isso é sensacional e é fundamental, assim. Então tá desde dos nossos que estão na figuração, a galera que está trabalhando com a gente em diversas funções, a criar uma equipe também diversa, e isso é muito importante, assim, para colocar um filme como esse de pé, com certeza. Só uma coisa que eu lembrei aqui também, é que a coisa de oportunizar a galera, que várias pessoas que participaram até de figuração, hoje trabalham no audiovisual, que é o caso do Vitinho, que estava lá veio como figurante para poder observar o set e daqui a pouco está trabalhando. Então acho que o bichinho do cinema pica todo mundo quando aparece por ali. É isso que o Tio falou, de estar fechando a rua, quando a gente olha tem uma galera do bairro ali, tipo, cercando a rua para ninguém passar. Isso é realmente muito mágico. Mas, parabéns pelo trabalho. E antes eu quero passar para a galera que a gente tem uma plateia maravilhosa aqui, cheia de gente que eu conheço, que eu não conheço, mas é especial, que tem ótimas perguntas e comentários a fazer. Mas, enfim, você fala dessa coisa da figuração, e acho que o filme tem uma coisa que muitos filmes de vocês têm, e que eu acho que tem ressonâncias várias, que é essa coisa dos atores, às vezes, e os filmes têm momentos muito pregnantes de, às vezes, atores que fazem uma cena, uma fala, um momento. Você vê, por exemplo, aqui tem o Russo, né, que faz uma coisa muito brilhante. A gente tem momentos muito pequenos que se tornam muito grandes. Então, acho que nos filmes de vocês, muitas vezes, o grande se torna pequeno e o pequeno se torna grande. Um detalhe se torna
grande, uma coisa grande se torna pequena. E eu acho isso uma coisa muito bonita e parece simples de fazer, mas é difícil de fazer. Eu acho que inclusive a própria estrutura do filme, né, que de alguma maneira talvez demore a você perceber o que é central, eu acho que tem mesmo a ver com isso, né? Preciso que a gente mude a nossa percepção de procurar o que é o centro, o que é o protagonismo e tal, e você perceber que é preciso que a gente mude um pouco a escala da nossa percepção para perceber o que é importante. Eu acho que na vida isso acontece o tempo todo. Queria que vocês, quem tiver, olha, ai meu Deus, organiza aí, Gabi, já tem umas 7 levantadas. Talvez seja importante a gente fazer participações sucintas para poder girar. Vamos de repente falar logo com as 3 perguntas e a gente responde de uma vez. Primeiro. Não, primeiro eu queria só dar um informe rapidinho, gente, para seguir o Letterboxd do Estação, o grupo Estação. E, bom, queria fazer uma pergunta para o Cícero e o Gabriel, que é uma coisa que me intrigou sobre o personagem do Davizinho, se ele é neurodivergente, porque eu peguei muitas, talvez, fiz uma leitura possível disso. Tá, primeira foi... Boa noite, me chamo Alvin. Queria primeiramente agradecer assim, a sensibilidade da construção do processo de vocês como um todo. Achei muito simbólico o quão substancial e emocionante é ser contemporâneo de vocês. Então, parabéns, absoluto parabéns por todo o processo. E minha questão é a seguinte: por mais que a gente se coloque às vezes muito esperançoso acerca do futuro da produção, né, audiovisual, cultural brasileira, eu sinto um certo ainda, por mais que eventual mudança, né, com a questão eleitoral, eu sinto ainda uma sensação de pouco, sabe? Esses 3 filmes, como tão bem o Juliano colocou, né, são tão fortes, são tão importantes, assim, Cabeça de Negro, né, o da Viviane, o de vocês, assim, mas ainda muito pouco, sabe? Uma sensação de terra arrasada. E, de alguma maneira, minha instância, apesar de eu estar, por exemplo, com um adesivo do Bom Velhinho aqui no peito, ainda é uma sensação de querer pedir por coisas muito poucas ainda. Queria saber como é que vocês vislumbram, assim, a possibilidade do audiovisual brasileiro, né? Em especial a possibilidade para quem é de periferia, um certo cinema negro brasileiro, né? Que se sustenta como latino-americano, que não tem medo de falar assim. Eu sinto, por mais que a gente possa virar o jogo do ponto de vista eleitoral, político, ainda são expectativas muito baixas, assim, né? A colega provocou muito bem que a Netflix, apesar de ser a Netflix, assim como todo o streaming que toma, o cenário nacional não contribui para certos fundos fundamentais. Existe um jogo político muito caro para quem enfim, ser mundo, Brasil, subdesenvolvido, etc. Essa questão dos streams internacionais. Enfim, eu tenho essa impressão. Não sei se vai ficar colocado alguma pergunta, mas eu queria compartilhar e ouvir um pouco em relação a essas perspectivas de futuro para o nosso cinema. Obrigado. A terceira aqui a gente passa para eles e depois a gente faz mais algumas. Eles vão esquecer. Bem, eu como sou galo, né, eu tenho que falar uma pergunta sobre o Atlético Cruzeiro. O Carlão agora virou meu malvado cruzeirense favorito, o Gabriel já perdeu o posto. Mas assim, o papel do futebol, e o papel do futebol no cinema, né, às vezes é meio visto de um jeito preconceituoso, né? Futebol alienado. Os filmes de futebol não são muito bem quistos, que eu tenho notado nessa minha trajetória. Mas o futebol é uma coisa muito importante para o povo negro também, no Brasil. E vocês colocam essa questão, aquela cena lá, que é uma cena nevrálgica, como é que foi essa construção dessa cena nevrálgica? Um futebol que é machista, hétero, né, normativo, mas vocês conseguiram, eu não lembro de uma cena tão foda de rivalidade de futebol quanto aquela. O Juliano também gosta muito de futebol, né, e aí eu não sei se vocês conseguem lembrar mais de um. E é porque essa cena tem humor, mas tem também todos os personagens da família estão ali mostrando suas tensões, tem muita tensão. E também o Carlão naquela cena lá que ele dá uma porrada, né? Dá uma outra, deixa de ser estereotipado, cria uma camada. Falando, esse cara, esse personagem aí tem alguma coisa aí. Queria falasse um pouquinho sobre isso. Acho que sobre a primeira pergunta, eu realmente não consigo, não sei se o Cícero vai arriscar, eu acho que eu não consigo fazer uma afirmação muito categórica sobre essa construção de personagem
especificamente em um diálogo com um espectro específico. Assim. Eu acho que é algo que acho que é uma leitura que o filme permite, sem dúvida alguma, mas não foi particularmente assim, um caminho que eu quis traçar por uma complexidade que talvez eu não ainda estava preparado naquele momento para me dar conta dela. Assim. Mas eu acho incrível assim, que tenha feito essa leitura, porque eu acho que não só a narrativa do Devinho, acho que a narrativa da Tércia também, acho que permite que a gente possa discutir questões mais complexas sobre personalidade, sobre questões psicológicas, questões de formas de ver o mundo diferentes que possam sim transitar em outros campos, né? Em outros campos do que a gente reconhece como, enfim, a mente humana, né? Mas eu não posso identificar especificamente essa construção de personagem nesse lugar como uma intenção. Mas eu acho que essa leitura é incrível, assim, porque eu acho que também abre novas chaves de leitura para o personagem do Devinho, inclusive a sua incompreensão, né, diante do pai. Não sei se você quer arriscar. Tá. Não sei, acho que eu vou pensar mais resposta sobre essa segunda questão, não sei se o Ti quer falar também, porque eu acho que eu sinto que acho que esse efeito de terra arrasada é um efeito real, né, porque a terra de fato está arrasada, e eu acho que existe um rompimento que foi muito grave, assim, feito nos últimos anos, entre potência e possibilidade, assim, porque eu acho que foi se construindo assim, um ritmo muito frenético de talentos, assim, de pessoas de pele preta, e outras minorias também, que me parece que começaram a ocupar mais espaços, assim, tanto em festivais como em mercado, né, mesmo. E só que me parece que isso não foi acompanhado, ou pelo menos quando começou a ser acompanhado foi destruído pelo que aconteceu na esfera pública, né? E eu acho que é muito importante a gente falar do público e não falar só do que o campo dos streamings estão dando possibilidades a essas pessoas, porque esse campo, né, do poder, do dinheiro da via particular, da via privada para poder financiar, ele acaba sendo restrito a questões que inevitavelmente trombam com demandas capitalistas, né? Que é currículo, potência, se esse filme vai chegar ou não a público, se essa série tem público ou não, se esse produto, né, ele é possível de vender. E a gente, enfim, está lidando com uma coisa muito complexa. Quando eu vou fazer um filme como Arte 1, que é financiado por uma via pública, a Filmes de Plástico vira a chefe do filme, né? Não tem um fiscal do governo Temer ou Bolsonaro indo lá no set ou ver o que a gente está fazendo, né? É um processo que a gente, obviamente, tem uma responsabilidade muito grande da perspectiva de execução financeira e tudo isso, mas da perspectiva criativa é uma liberdade muito grande, assim, né, de se colocar. Não existia, assim, reuniões para definir o que o marketing deveria ser, reuniões com forças externas e tal. Não que isso seja um problema, né? Acho que são vários trabalhos, várias formas de fazer diferente. Eu atualmente estou em um trabalho que envolve um desenvolvimento com muitas reuniões e muitas pessoas que inclusive nem moram no Brasil, e eu sei jogar esse jogo e faço esse jogo também sem muitas questões, mas o Marte 1 e outros filmes brasileiros que podem sair, eu acho que é muito justo que eles passem por um processo de uma liberdade maior. É muito justo também porque, enfim, essa forma pública de financiar um filme, ela garante inclusive uma distribuição de renda que ela pode ser feita de uma maneira mais específica, de uma maneira mais pessoal, assim, né? Como é o caso do nosso filme, que a gente leva para uma região em que, enfim, não tem nenhum projeto assim, que foi feito em uma novela, nenhuma série nesse lugar onde a gente mora, e provavelmente não vai ser, porque talvez aos olhos do mercado que não vai ter um interesse estético ou um interesse narrativo, né? Talvez a partir do nosso filme possa até vir a ter, mas antes disso não. Então existe uma questão de política pública que não é só o meu lugar de visão artística, é um lugar também de fomento, né? Então eu sinto que quando eu olho para esse futuro, eu sinto que é uma luta coletiva necessária para que de fato a gente consiga conquistar com maior amplitude essa esfera pública, mas eu sinto que existe uma potência que não tem muito volta, assim, né? A ideia do foguete não dá ré, né? Eu acho que tem muita gente preta assim, fazendo cinema, meio, quando eu vou indicar para trabalhos, eu acho que tem um mapa que só vai crescendo, ele não vai diminuindo, mesmo com tudo isso que a gente passou nos últimos anos, as pessoas estão se virando para filmar, né? Obviamente, longa-metragem de ficção ainda, infelizmente, acaba sendo um bloqueio, né? Porque é muito caro, de fato, mas acho que essas pessoas estão aí
E eu sinto que a gente tem conseguido criar conexões cada vez mais fortes com o público, né? Eu torço muito assim, para o Arte 1, enfim, consiga ter esse momento da bilheteria para que a gente também não fique só na nossa bolha celebrando essas conquistas, que essa conquista passa a ser também, tem um espelho assim, na comunidade, né? Tem um espelho nas pessoas, que as pessoas também percam um pouco mais o preconceito com o cinema brasileiro, que ainda é muito difícil, né? Então eu vejo esse futuro como tem uma frente de luta, que eu acho que é forte, e que isso me dá uma certa esperança que a gente vai atravessar esses momentos como agora com muita resiliência e muita criatividade. Assim. Eu sou muito otimista com o futuro do cinema brasileiro. Por mais que nada me leve a indicar isso, quando eu vejo quem está ao meu lado, assim, quem está criando, e eu estou falando isso, gente, porque eu também leio muito projeto, eu fui consultor de muito projeto na pandemia, então eu li roteiros, eu sei o que as pessoas estão preparando, o que as pessoas estão cozinhando aí nos bastidores. Então, assim, tem uma coisa incrível, assim, prestes a acontecer. Esse prestes a acontecer precisa chegar onde está a grana, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar, assim, eu acredito que a gente vai ter essa capacidade de reconstruir coletivamente, porque a força também, hoje coletiva, eu me sinto que ela é maior do que era há alguns anos atrás, é maior do que quando eu comecei. Eu, pelo menos, percebo dessa forma, né? E sobre futebol, enfim, torço pro Cruzeiro, o futebol é parte muito forte na minha vida, mais do que deveria ser, é uma coisa meio curável, assim, você entrar nessa lombra assim, de futebol, né, de ficar triste quando o seu time perde, é uma coisa ridícula, assim, que eu me vejo capaz de fugir dela, assim, quando eu era criança, eu joguei no Cruzeiro um tempo, quando criança, não com meu pai, era minha mãe, né? Minha mãe era doida que eu fosse jogador de futebol, me levava para treinar no Cruzeiro, ele saía do treino, ia ver o time treinar na Toca, via o Ronaldo lá treinar no Cruzeiro, hoje dono do meu time, né? Então, assim, o futebol, eu acho que é muito difícil de filmar, eu acho que essas questões que você levantou são fortes, e para mim era também interessante pensar a simbologia disso na nossa sociedade, né? Porque eu acho legal entender o futebol como uma coisa literalmente terrena, que se joga com os pés, em contraste com uma ideia muito etérea e expansiva quanto a ideia de conquistar o espaço, né? A gente está falando um pouco mais de vazio, de planetas. E eu acho que é possível as duas coisas serem bonitas, né? Eu acho que, obviamente, né, existe uma certa limitação, um certo peso que traz esse destino do futebol para garotos pretos, assim, também, né? Que, ao mesmo tempo que é encantador, você vê um gol que ganha prêmio de Puskás, um gol lindo, maravilhoso, para mim existe uma poesia nisso, mas ao mesmo tempo me parece que às vezes é impensável um destino para muitos garotos pretos que não passe por essa questão de uma superação física, do atletismo, de uma ideia que envolva esse lugar do corpo como um veículo muito pesado e muito cansativo, assim, para esses garotos, né, que têm que começar uma carreira muito cedo, participarem, e que é uma carreira que também termina cedo de futebol, né? Então, para mim, esse contraste era também um gesto de pensar o espaço como um lugar infinito, assim, que eu mencionei no início da minha fala, que eu começo a fazer esse filme pensando no que esse edital poderia significar para mim, e eu queria fazer um filme que dissesse que o povo preto, os cineastas pretos podem fazer os filmes que eles quiserem, assim. Nem o céu é infinito, talvez nem o espaço, assim, né? O espaço de fato é infinito, né? Então talvez seja isso, assim. Então vinha um gesto de desconstruir o futebol, mas em um certo lugar de paixão também, porque eu acho que todos os personagens, a gente já precisa identificar isso, tem coisas que a gente pode amar ou odiar neles, e essa complexidade também era uma coisa importante para mim trazer um filme mais realizado, assim, que a gente pudesse ter essas diversas facetas dos personagens e elas não precisam se anular. Elas podem ser conflitos, né, mas elas não precisam tomar essa esfera de bom ou ruim, né? Então, vamos para a gente nosso grupo. Boa noite. Parabéns a todos os envolvidos, eu achei genial. E eu gosto muito dessa parte de som, né, tipo música, eu queria entender como é que foi o processo de criação de trilha sonora, porque eu achei que combinou muito. É isso. Olá, boa noite. Me chamo Monção. Eu estou um pouco nervoso, mas vamos lá, né? Eu vejo muita similitude, uma certa conversa, uma espécie de resposta entre esse filme e o Nada. O Nada é um dos meus filmes favoritos,
assim, junto com a travessia da nossa filha Maria. E eu acho que, assim, enquanto o nada ele deixa um vazio que tive um reconhecimento, assim, no momento que eu estava terminando o ensino médio, assim, esse de alguma maneira tem essa resposta, né? Estamos vivos. E aí, isso para mim é muito forte, assim, eu queria entender como que é esse diálogo entre esses filmes, inclusive uma locação me parece que é a mesma que é do Terraço do Nada, assim, que é uma cobertura, né? Tem esses lugares assim, meio que de transformação, assim, uma alquimia assim, que acontece no filme de vocês, que é muito lindo. Assim. E, assim, se me permite um comentário, eu acho que filmes de plástico, assim, pra gente que é realizador, de alguma maneira é uma resposta, assim, né? Porque a gente vê essas merdas todas acontecendo e a gente vê que, caralho, o cinema de periferia, o cinema, apesar de todas essas dificuldades, ele, apesar dessa impossibilidade aparente, né, ele sobrevive, ele dá frutos, ele dá alegria pra gente, assim, dá essa profunda, esse reconhecimento de ver minha mãe, de ver minha família, assim. Então, eu quero agradecer a você, a toda a equipe, a todo o elenco, pela existência desse filme, pela realização do filme de plástico. Isso. Boa noite pessoal. Eu queria dar uma pergunta para a Rejane. O filme tem diálogos muito bons, mas tem muita coisa que não é dita. Como é que vocês mediram que era dita? Eu sentia na interpretação da Rejane uma preocupação, mas não só com a família, mas também tinha um olhar, parecia que para o Brasil, assim, tinha uma coisa de que ela estava parecendo que estava olhando para fora daquela família também. Como se fosse um sentimento de mãe, de preocupação do que estava acontecendo no Brasil e que seria no futuro. Então eu queria perguntar o que passava ali por dentro da conversa de vocês para construir essa narrativa. Parabéns pelo filme, lindo. Vai, última. Eu gostaria de dizer que o filme mexeu muito comigo. Eu acompanho o trabalho da Filmes de Plástico já tem alguns anos e mais uma vez assim, vocês trouxeram assim, um calor assim, pro coração. Assim, muito bonito o filme, parabéns para todos da equipe. Mas eu gostaria de fazer um comentário que, embora ainda não tenha trabalhado com vocês, então não posso dizer de dentro assim, né, do processo, mas eu acho que vocês têm uma maneira assim, de trabalhar que é bem coletiva e afetuosa, que isso reverbera na tela. E trazer a Tatiana Carvalho como professora disso é assim, para mim, assim, me atravessou, porque ela é uma das maiores pensadoras, intelectuais, professoras, pesquisadoras, enfim. Ela é maravilhosa para o pensamento assim, do cinema contemporâneo brasileiro, negro. E a Tatiana traz, assim, nas reflexões dela, essa imagem do trabalho do vira-laje, né? A galera ali juntos, né? Todo mundo ali trabalhando em prol de uma mesma coisa, come a mesma comida. E eu acho que vocês, volto a dizer, embora eu não tenha trabalhado com vocês de set, eu sinto isso no filme, mesmo não estando ali no dia a dia. E aí, era esse comentário que eu gostaria de fazer, que a Tatiana trabalha muito com isso, né, faz parte da pesquisa de doutorado dela, né, desse trabalho do vira-laje no cinema, desse aprofundamento mesmo, né. Então, mais uma vez, vocês trouxeram isso, assim, de uma maneira coletiva, assim, afetuosa, completamente diferente de esquemas, né, hegemônicos, assim, de produzir. E eu acho que essa é a parada assim, que mexe, sabe? Que faz com que o filme é gente como a gente,
Né? O filme entra, invade a nossa vida, assim, a nossa família, a nossa casa. É como se no filme, né, do André estão os pais dele dançando ali na sala e a gente está dançando junto com eles também, né? Então é só isso que eu gostaria de compartilhar também. E dizer mais uma vez obrigada pelo filme e parabéns a todos. Boa noite, gente. Uma honra, né, cara, estar aqui com vocês. E eu sou muito fã do trabalho de vocês, desde que eu vi Rapisódia. Então, minha pergunta para você, Regis maravilhosa, eu faço parte do Cine Taquara, que é um cineclube de preto, de rua, de quebradas no oeste do Rio. E toda a favela que a gente brota, a gente vive esse filme, a galera fica ensandecida. E é muito bonito de ver, porque ao mesmo tempo que tem essa acidez assim de, mano, a gente vai roubar esse condomínio, vamos destruir a porra toda, e o Bolsonaro que tá aí, tem essa suavidade, essa poesia, né, da sua personagem, que ela tá... Eu tava entendendo, até metade, quase no final do filme, assim, tipo, cara, qual é o rolê dela, que ela tá se descobrindo, ela vai se descobrir como uma visionária, espiritualizada, vai ter uma visão, vai revolucionar o país, o que vai acontecer com ela, e ela se descobre, que ela tá viva. Eu achei essa coisa mais foda do mundo, porque essa é a nossa mãe, tá ligado? Nossa mãe tá sempre ali fazendo de tudo por todos, e o tempo todo, e não sabe que tá viva, que tem a individualidade dela, né? E aí eu queria saber pra você como é que foi construir essa personagem, pro Gabito, como é que foi pensar nisso, como é que foi surgir essa mãe, a nossa mãe, que porra é essa? Tipo, por favor, alguém me explica. É muito delicioso isso tudo. E tem coisas, gente, que eu de fato não vou conseguir explicar. Eu acho que vai acontecendo. Eu tinha a clara ideia de que eu tinha muitos diálogos com todos os personagens, muitas cenas, mas que quando chegava na hora da Tércia, era comigo, e como que eu ia externar os sentimentos que a história estava me impulsionando, a cena anterior estava me impulsionando, mas eu não tinha fala para aquilo, eu tinha apenas uma sensação que eu fui desenvolvendo também, muito sem, às vezes, entender, porque é exatamente isso que alguém falou. Acho que parecia uma coisa que estava vindo de fora, né? Qual que é a situação que nós estamos vivendo? A gente não estava entendendo nada naquele momento, assim, até hoje, né? Mas assim, foi um momento muito conturbado, né? Que a gente iniciou o filme e as coisas acontecendo e você não sabendo ainda se aquilo ia entrar para dentro da sua casa e te prejudicar muito, ou se ia ficar no externo. Era uma situação muito nebulosa ainda. Depois se escancarou, mas naquele primeiro momento, nenhum de nós tinha ideia do que ia acontecer. E realmente era uma dor inexplicável. Tanto que quando o Tércia vai ao médico, ela não consegue falar o que ela está sentindo, porque era uma atmosfera que estava tomando aquela mulher. Além dos acontecimentos e de todas as questões familiares, e de muitas vezes ela não ser ouvida, porque ela nem se permitia isso também, porque a ideia da mãe é essa, né? Eu cuido de todo mundo, não precisa ninguém cuidar de mim, eu dou conta. E aí você transborda, chega uma hora que transborda e vai para algum lugar. E aí quando eu comecei a trabalhar a personagem, eu pensei muito no silêncio, assim. O que eu falaria para mim naquele momento, nos momentos em que eu estava muito preocupada, muito triste, ou muito assustada. E aí foi meio assim, mas é muito difícil explicar. O Gabriel dava o caminho, mas também não tinha como ele dizer o que ele queria que acontecesse, né? Então eu acho que ele vai iniciando um processo que vai se intensificando ao longo do filme e que eu começo a mais ou menos entender para que caminho que eu estou indo. Mas assim, não consigo dizer para vocês como eu cheguei naquele ponto. Eu sabia que eu tinha conquistado algum lugar para essa mulher e que era ali que eu precisava transitar. Agora, cada momento era uma coisa diferente, porque como era muito real isso,
dependia muito da situação do dia, né? Que notícia que você leu, quantos pretos morreram, né? Quanto que subiu de preço as coisas. E isso vai alimentando essa personagem durante o decorrer. Era dia a dia ela sendo alimentada por coisas terríveis que o mundo dava, que o Brasil estava passando. Acho que é mais ou menos por aí. E aí se mistura, né, com família e tudo que está acontecendo no país ainda hoje. É isso. Gente, eu vou aproveitar para agradecer vocês, mas eu estou com viagem marcada agora, amanhã eu trabalho em São Paulo. Eu preciso ir. Um grande beijo, muito obrigada, vocês são incríveis. Estão contratados para fazer a divulgação do filme. Mas até a hora ninguém vai receber. Fui convocado a dar uma resumida. Assim. Primeiro falar do som da música. Bom, eu acho que uma presença muito natural de prestar muita atenção em como que o som pode trazer uma atmosfera de adensar cenas, assim, né? Eu acho que no primeiro momento eu fiquei muito assustado com a trilha sonora que o Daniel Cimitano, que é quem compôs a trilha lá de Londrina, me propôs, porque eu achei que isso de repente fez o filme se tornar quase que uma sessão da tarde. Isso me assustou tanto no início, assim, eu falei assim, nossa, o Diabinho e o Anjo assim, falando no ombro, né? O Diabinho, não, você tem que, seu filme é artístico, seu filme é melhor que isso, não sei o quê, falando um monte de merda, assim, que não tem nada a ver com o cinema que talvez de fato eu queira fazer, né? E de repente o Daniel chega com uma trilha linda que eu escuto pela primeira vez e choro, assim, me emociono. Mas mais do que isso, né, poderia ser uma trilha que também chamasse a atenção mais do que deveria, ou desviar o foco para o que era muito importante para o filme, né? Tanto que também o filme escolhe principalmente em não ter música, né? Mas no fim das contas eu acho que é tão bonito quando as coisas conseguem se casar e algumas escolhas musicais, esses cortes de cello, esses pianos, eles conseguem conversar muito com o diálogo. Para mim, uma das notas que eu mais passei para ele era presta muita atenção no que os personagens estão dizendo e como essas notas vão cruzar com as falas, né? É uma trilha feita sobre filme montado, né? Então ela é composta realmente, muito especificamente, com o timing de cada cena. Eu acho que ele foi muito inteligente de conseguir juntar as duas coisas e não agredir o filme, né? Ou não dar essa sensação de que forçar muito o que o espectador tem que sentir, né? Então eu acho que o som do filme veio para adensar essas narrativas, é a minha sensação. É um filme com bastante manipulação do som, mas é algo que eu acho natural, um filme clássico narrativo como esse, né? Que o Marte 1, hoje eu vejo, eu acho incrível que ele possa ser essa sessão da tarde, essa tela quente, que não se avergonhe, né, de emocionar, não se esconda, né? Que eu acho que às vezes eu sinto um pouco o cinema brasileiro parece ter um pouco de vergonha de fazer isso, assim. Acho que assim, cara, eu vou ter muita dificuldade de contemplar a inteligência da sua pergunta, essa comparação com nada, porque eu acho que eu tenho um processo muito assim de, a cada projeto novo, tentar esquecer um pouco o anterior, assim, né? Eu acho que nisso talvez as coisas que eu faço podem ser um pouco diferentes das do André, né? Pelo menos uma visão de fora, de dentro, eu vejo o filme do André se complementando de alguma forma, e talvez os meus filmes também, mas eu tento muito esquecer a última coisa, assim, isso diz até ir para um gênero que seja um pouco diferente. Mas eu acho que a gente tem uma ideia de dois sonhos, assim, dois personagens jovens, tanto no Nada quanto no Coração do Mundo, que eles estão buscando uma fuga de uma espécie de prisão, assim, eu acho. Acho que essa fuga da prisão numa juventude é um gesto de fé, assim, que eu acho que eu tento colocar assim, dentro dos projetos, né? Que os projetos a gente possa encarar as trevas, mas que a gente tenha sempre uma espécie de luz ao fim do túnel. Mesmo que no Nada isso signifique a negação de alguma coisa, eu acho que existe um caminho de expansão de desconhecido que me parece tudo que o cinema brasileiro rejeitou ao povo negro, assim, às vezes, né? Quando a gente vê, não generalizando, né, mas vendo uma sequência de filmes em que existe a agressividade, o crime, a violência, a morte, os corpos sendo açoitados, eu sinto que essas imagens
mesmo que às vezes elas foquem num lugar de desconstrução, um lugar de crítica, muitas vezes elas nos aprisionam assim, um pouco, não pelas imagens só, porque eu também não acredito que não existe imagem necessariamente que não tenha que ser feita, mas acho que de alguma forma a gente é aprisionado um pouco a uma certa limitação existencial, assim, um pouco. E nesses filmes em particular, no Nada e no Marte 1, eu tento mirar numa expansão, tento mirar num outro gesto em que a gente não precise e que a gente possa acreditar. Eu acho que o Juliano, num debate em Brasília sobre negritude e cinema, ele mencionou falando que um filme que eu dirigi do Mundo Incrível Remix, sobre essa ideia de poder usar a trilha de Beyoncé, um filme que não tem nada a ver com isso, que é um filme montado ali com várias imagens de vários momentos. É uma quase reivindicando a liberdade criativa que, no final das contas, ela vai para o enredo, né? Vai para a história dos personagens. Eu não sei se eu consegui me dar conta do que você perguntou. E eu acho que eu nem vou... Acho que a sua pergunta, sobre a Régia já respondeu lindamente, mas acho que sua própria pergunta já foi um pouco uma resposta, assim, porque essas questões, né, de como entender o Brasil, eu falei que esse filme parte de uma crise existencial brasileira, eu acho que talvez a personagem da Tessa personifica isso, né? Personifica esse lugar de dar o direito ao sentir, né? Eu acho que também tem essa coisa de dar o direito aos personagens do filme sentirem muitos sentimentos contraditórios, complexos, mas eu senti uma coisa muito doida em Gramado, que eu senti hoje também na reação de vocês, é que a gente viveu 4 anos, assim, muito malucos, até mais, né? Mas pensando esse mandato muito ruim, assim, e a pandemia depois, que a gente, o cinismo, assim, a individualidade parece tomar conta, né? Que a gente acorda todo dia meio com ódio, assim, tudo que está acontecendo, aí fica um sentimento, assim, muito ruim, né? De indignação, de revolta, de tristeza. E aí, enfim, na sessão de Gramado, assim, no final, estava todo mundo chorando, todo mundo querendo pegar, assim, os atores, né? Me pegar. Eu até brinquei, assim, falei, Lu, hoje eu peguei Covid, assim, com certeza eu tô louco. Tipo, todo mundo querendo sentir alguma coisa, né? Eu acho muito lindo, assim, a gente ficou muito feliz de ver as 2 salas cheias, assim, não só porque isso representa a carreira do filme, né, e o que a gente está tentando fazer com esse filme, mas acho que é uma sensação também de que, putz, a gente sentir nessa emoção. Eu fiquei assim, tão feliz de fazer um filme que a gente ria, assim, chora, sabe? É tipo um sonho ter feito um filme assim, e eu acho que é uma coisa muito política nisso, é uma coisa muito política de, pô, tanta gente negra aqui nessa sala hoje, né, e a gente, tipo, rir e chorar, assim, com personagens que parecem com a gente, isso é muito foda, né? Então, é um pouco isso que acho que a personagem da Tessa, mas o filme como um todo, quer também, quase que nos dá o direito de voltar a sentir coisas, né? Voltar a sentir emoções, angústias, né? E claro, mas emoções boas também, sair do filme com um sentimento otimista que não é ingênuo, né? Acho que é um otimismo atento, um afeto atento, mas que a gente sente alguma coisa, literalmente, tem sangue correndo nas nossas veias, tem lágrimas nos nossos olhos. E é isso, estou vivo, né? Acho que a gente está vivo, a gente tem que lembrar que morreu muita gente aqui certamente perdeu gente querida, eu perdi pessoas muito queridas na pandemia, mas no final das contas a gente está vivo e a gente precisa fazer alguma coisa com essa vida, né? Então, enfim, acho que é isso que eu tentei fazer. E só para lembrar que o Tati Carvalho é uma pessoa que, enfim, engrandece, assim, né? Eu acho que a crítica brasileira engrandece o pensamento do cinema. E, enfim, ter a Tati no filme é uma coisa... Ter a Tati no filme, ter o Sorinho no filme, ter o Toquinho no filme. Eu já falei isso uma vez em Brasília, no Debate do Nada, quando me perguntaram a escolha da Clara Lima. Eu boto no filme gente que eu quero ser amigo, assim, que eu quero conhecer. E a Tati, eu já era amigo dela, felizmente, mas eu acho lindo que um filme... Esse filme tem uma médica, né? Preta, que é minha tia, irmã do meu pai, que está no filme também. Meu pai é a última pessoa que fala um A, né? No final, o cara que está falando não é o meu pai, que é o A. E a Tati é uma professora universitária negra, né? E aí, enfim, não faz mal ter essas imagens na tela, não, né? Acho que é muito massa. Boa noite, gente. Obrigado, equipe. Casinho que dá o uniforme, então boa noite. Então, só para convidar as pessoas, quarta-feira agora vai ter a sessão O Segredo da Múmia em 35mm do Ivan Cardoso. A sessão que sempre lota também, clássico de cinema de 35mm. Esse final de semana vai ter uma mostra, um pioneiro do cinema LGBT francês vai estar aqui, sexta, sábado e domingo,
Felipe Deluar. São 5 filmes ele vai estar presente. E segunda-feira que vem tem um filme da Adélia Sampaio, Amor Maldito também. Comemoração ao Dia da Visibilidade Lésbica. Comemoração ao Dia da Visibilidade Lésbica. Todos convidados, vamos lotar a sala sempre, mostrar que o cinema brasileiro está sempre lotado, apesar do cinema estar sempre vazio, a gente vai estar sempre lotando aqui. Obrigado aí, galera, valeu mesmo. Obrigado, equipe. Parabéns, vida longa. Parte 1. Blockbuster. Com certeza.